Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre furações de instalações em vigas. Fica ligado até o final do vídeo, vou te passar todos os macetes aí para você não errar na hora de prever uma furação. E para quem está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, já dê o seu joinha. Se você não gostar do vídeo, dê o seu dislike, tira o joinha, bota o dislike, não tem problema nenhum. Mas já dá o joinha e se inscreve antes de começar o vídeo para não se esquecer depois. Agora, pessoal, alguns hacks, dicas de furo. Porque nós somos, por mais que a gente saiba de instalação, nós somos projetistas de instalação, nós fizemos engenharia civil. Então não podemos deixar de lado todo aquele trabalho de passar em resistência dos materiais, né? Concreto armado, estática. Então nós não podemos deixar tudo isso aquilo que a gente estudou de lado. Tá? E uma das aplicações mais práticas de tudo que a gente aprendeu sobre materiais, resistência dos materiais, estruturas, concreto armado, estática, mais próximo dos projetos de instalação, são as previsões de passagem na estrutura. Por que eu estou fazendo, por que eu quero fazer isso? Tá vendo essa imagem? Aqui, claro, isso aqui estava modelado de propósito, mas notem que tudo que é branco é elétrica e tudo que é vermelho e azul é hidráulica. E isso aqui é uma viga de um hall de entrada de um edifício, tá? Hall de entrada não, hall de apartamentos. O que acontece? A gente pegou essa viga, gente, e detonou ela. Pode ver, tem furo, parece um queijo suíço, tá? Então, se você não tiver noção nenhuma do que está fazendo no teu projeto, você vai acabar fazendo isso. Tá? Você vai pegar um projeto e vai detonar. E aí você vai mandar um projeto de furação. É óbvio que o calculista não vai aprovar. E aí que vem o que? A importância de um projeto de furação. Então, a primeira importância do projeto de furação é o quê? Primeiro, o projetista de estruturas conseguir visualizar as interferências no projeto dele. Por quê? Você não vai mandar um projeto de instalação para ele jogar em cima do dele para ele validar os furos. Porque você vai estar o quê? Matando com o seu parceiro. O calculista ele é um parceiro. Então você vai fazer o quê? Uma planta de furações, entrega para ele e aí ele vai validar ponto a ponto. Então, ó, a gente sabe que é possível fazer 2 furos retangulares dentro de uma viga. A gente sabe que é possível prever reforços, mas mesmo assim a gente ainda vai passar para o calculista ver se passa. Então a gente vai lá, não, vamos prever 2 furos e aí a gente arruma todos os modelos para ficar certinho e aí organiza essas tubulações em furos, tá? E aí passa, olha, projetista, nessa viga V134 vão ter 2 furos, um de, sei lá, 20 por 30 e outro de 15 por 35. Vou passar o modelo que vai para o calculista e o modelo que vai para a obra depois, tá? Então, olha a diferença, tá? Então, a diferença desse para esse é exatamente o projetista que não conhece essas regrinhas que eu vou passar aqui para vocês agora. Essas regrinhas, elas estão dispostas na norma de concreto 6118. É 6118. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, tá? Então, tem lá uma seção só de furos. Ó, furos na zona de tração a uma distância da face do apoio de no mínimo 2H, onde H é a altura da viga. O que significa furos na tração? Geralmente, uma viga biapoiada, ela tem a zona de compressão e a zona de tração. Tá? Normalmente, essa zona aqui, que é a da linha neutra, onde as tensões internas da viga, não estou falando de momento fletor nem nada, claro que aqui é o momento fletor que faz esse gráfico aqui. As tensões internas da viga, embaixo é tração, em cima é compressão na metade. Mas pode ser que o projeto tenha sido dimensionado num estádio 5, enfim, num estádio fora do que está aqui. A linha neutra no meio. Às vezes a linha neutra pode estar aqui, né? Enfim, pode acontecer. Então a linha neutra aqui pode acontecer, dependendo das condições que o calculista considerou. Mas o mais comum é a linha neutra numa viga biapoiada estar próxima do centro, tá? Então, o que significa zona de tração? Então, normalmente a parte de baixo, do meio para baixo da viga. Então, sempre que você fizer um furo, letra A, tá? Tem que atender as 4 condições simultaneamente, tá?
Sempre que você fizer um furo nessa zona, sempre que possível, tente fazer. Uma outra coisa importante, normalmente da base da viga, considerar pelo menos de 10 a 15 centímetros. Por quê? Porque eu tenho cobrimentos. Às vezes eu vou ter uma camada ou 2 camadas de ferro. 10 centímetros dá mais ou menos o cobrimento com uma camada. 15 para 2 camadas, tá? Então eu vou ter aqui o ferro, né? A viga. Eu tenho que ter o cobrimento, lá, 3. Então normalmente da base de 10 a 15 centímetros. Qual que é a zona ideal para você sempre furar a viga? Do centro, então eu tenho o centro aqui, 15 centímetros da base, 10 a 15, tá? Até o centro, tá? Então isso aqui é a zona que você é legal de furar. Ah, Alan, mas não dá para furar. Beleza, então o projetista tem que prever um reforço, tá? E aí você tem que tentar condensar a maioria das passagens ali naquele furo. Então vamos lá. Eu tenho um apoio, né? Tem uma viga, eu tenho um apoio. Vamos imaginar que essa viga é de 50 centímetros de altura. Então as distâncias entre os apoios, tá? Por causa do cisalhamento, tá? Tem que ser de pelo menos o quê? 2 vezes a altura. Então essa distância aqui tem que ser do meu furo. Tem que ser o quê? 1 metro. Aquela imagem de antes está espaçadinho, né? Mas provavelmente não tem o 2H. Então o cara teve que prever o reforço. E ele teve que prever o reforço muito por causa do quê? Que a dimensão máxima do furo tem que ser de 12 centímetros ou a altura sobre 3. Então se minha viga é de 50, então 16,7 ou 12 no máximo. Ou seja, normalmente dá 12, tá? Porque a viga dificilmente é menor que 50. No mínimo ali 40 é a viga, tá? Que dá para furar. Porque lembra, se eu tenho uma viga de 40, a laje é de 20, já não sobra mais aquele 15 para a gente furar, né? Até sobra, mas se o furo for pequeno. Ok? Então esse furo aqui tem que ser de no máximo 12 por 12 ou 12 de diâmetro. Então ele tem que estar furando aqui, tem que atender essa condição e ser no máximo de 12 centímetros, na maioria das vezes. Ou seja, se você quiser fazer um furo com uma tubulação de 150, já tem que prever reforço. Se quiser fazer 2 furos, 2 passagens no mesmo tubo dentro de uma viga, já tem que prever reforço, tá? E aí, o que você faz nessa situação? Você vai tentar diminuir, por exemplo, eu vou fazer um furo de 20 por 20. Pô, vou afastar do apoio, pelo menos. Então, eu tento atingir essas 4 condições. Falhou uma, beleza, falhou uma, ele vai ter que prever reforço, mas ele não vai ser uma coisa inexecutável dentro da obra. C, distância entre faces de furos de no mesmo tramo, no mínimo de 2H, também. A distância entre esses 2 furos, 1 metro, tá? E o que é tramo? Imagine uma viga com vários apoios. Isso aqui é o tramo 1, isso aqui é o tramo 2, isso aqui é o tramo 3, tá? Tramo significa entre apoios, tá? Trecho entre apoios. D, cobrimentos suficientes e não seccionando as armaduras. E no nosso caso, eu já falei aqui, que é esse caso aqui. E uma distância de 5 centímetros ou 2 vezes o cobrimento de qualquer face da viga. Então, uma distância de 5 centímetros ou 2 vezes o cobrimento de qualquer face da viga. E também cai nesse cara aqui. Por isso que eu falei, entre 10 e 15 é legal. Ok? Então, toda passagem de viga que você for fazer, tente atender as 4. Não deu para atender as 4, tente atender 3. Não deu para atender 3, tente atender 2. Não deu para atender 2, tenta mudar o seu projeto. Ou então pede para talvez... às vezes eu faço isso, às vezes eu tenho um desvio de uma aprumada com 5 canos desviando no teto, e eu não vou ter pé direito, e eu só tenho ali para descer. Aí você vai lá, faz uma nuvenzinha. Será que você poderia... por obséquio, tirar a viga aí, tira fora essa viga aí, porque senão eu vou ter que detonar. Cara, e eu tô dando risada, mas assim, na maioria das vezes dá certo, porque o cara pode mexer nas lajes, ele consegue mexer nos panos das lajes, nos travamentos dos pilares, ele consegue fazer isso, entendeu? Isso se chama compatibilização de projeto com pessoas que são colaborativas. Já aconteceu do projetista, tem um apoio aqui, eu pedi para o projetista fazer isso aqui, ó. Então, fazer uma mísula para eu passar com as minhas tubulações
Acontece bastante. Pode acontecer, o cara vai lá, calcula uma mísula, passou, né? Enfim. Pessoal, essa aqui é a dica de furos em relação paralelamente à base da viga. Todo mundo pegou? Atenta em atender o máximo de condições. Não conseguiu atender? Mude seu projeto ou peça para o projetista tirar a viga fora. Peça com embasamento, né? Por favor. Você tem como mudar o seu projeto, né? Em paralelo em relação à sua altura. Então, geralmente vocês vão ver, né? Vou tentar ser um cara... Não, fiz a proporção toda zoada. Não vai me matar, né? Pagou caro nesse flipchart. Então, eu tenho uma viga, tá? E eu vou ter um furo aqui, ó. Passando, tá? Então, um furo paralelo à sua altura. A gente tem que também seguir alguns itens. Só que assim, ó, pro projeto hidrossanitário, em 100% das vezes, não dá para fazer esse tipo de furação. A distância, ó, os furos não podem ter diâmetros superiores a 1/3 da largura das vigas dessas regiões do furo. Ou seja, a minha largura aqui, normalmente as vigas são do quê? De 12, de 15, de 20. Vamos supor que ela é de 15. Viga de 15. Por quê? Normalmente as vigas, elas são da espessura do tijolo, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas a maioria das vigas são da espessura do tijolo, para vir o reboco certinho, tá? Então, vamos supor que é de 15. Então, o furo, uma viga de 15, ele não pode ser maior que o quê? De 50 milímetros. A distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser de, no mínimo, 5 centímetros. Então, neste caso, 5 centímetros deu ok. Se fosse uma viga de 14, por exemplo, o furo de 50 já não daria. Abriria 4 centímetros, então meu furo máximo seria de 40 milímetros. A área ocupada pelo furo deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem. Então tem a questão de não ficar bicheira. Caso necessário, um conjunto de furos deve ser alinhados a uma distância entre faces de no mínimo 5 centímetros ou o diâmetro do furo a cada intervalo deve conter pelo menos um estribo. Então se eu vou ter vários furos aqui, tem que ser um a cada 5 centímetros ou ter um estribo. Tá? Então, o que normalmente dá para fazer aqui? Normalmente, aqueles eletrodutos de 3/4, sei lá, é a entrada de um quadro de energia. Então, o eletroduto, se for uma viga de 15 ali, você consegue entrar. Tem que permitir a concretagem, tem que ter uma distância entre eles de 5 centímetros, e aí você consegue entrar dentro da viga e fazer a sua concretagem. Tá? Então, normalmente, furos nesse sentido são para instalações elétricas, tá? Muito difícil um projeto hidrossanitário fazer um furo desse. Então, sempre evite furos desse jeito. Tem alguma situação desse tipo de furo que você teve que prever no seu projeto hidrossanitário? Comenta aí pra gente. E qual que é o tamanho do furo? Eu vou estar passando... Porque assim, ó, vamos lá. Se eu tenho um furo de 50 ou um furo de 12, que nem tá lá, quer dizer que o meu tubo vai ser de 12 ou um tubo de 50? Não, tá? Você precisa, não é o nosso caso, mas você precisa que o tubo, vai ver? Ele não seja solidário à estrutura. Então você precisa de uma folga, você precisa de um tubo luva. Então imagine que eu tenho esse tubo aqui de 75. Então aqui dentro eu posso colocar tubos de 50, de 40, enfim. Todos diâmetros menores que ele, porque você precisa de uma folga, não pode a estrutura estar solidária à tubulação. E de quanto que é essa folga? Então, normalmente, tá? O diâmetro do furo é igual a 1,1 diâmetro da tubulação. Então, se for um furo redondo, tente sempre fazer um diâmetro comercial. Por exemplo, é um cano de 50, então bota um cano de 75. É um cano de 100. É um cano de 75, bota um cano de 100. É um cano de 100, eu não aconselho botar um cano de 150. Daí faz quadradinho 12 por 12. Ok, pessoal? Então, furo mínimo, tá? 1,1. E tem que ter não pode, então você precisa ter um tubo luva e aí sim passar o seu tubo. Depois você pode fechar com uma fita intuminescente ou um outro tipo de fechamento, mas a tubulação precisa tanto ter folga para ela dilatar, tá? Quanto para a estrutura também trabalhar. Então, você não pode fazer ela solidarizada. E aí, projetista, gostou do vídeo? Se você viu até o final é porque você gostou. Então se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha e te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!